Vamos então para mais uma aula de eletrônica digital e hoje nós vamos falar de circuitos somadores e como construí-los. Mas primeiro a gente tem que entender o que é um circuito somador. Então, somador é um circuito que faz adição. Nós estamos acostumados a colocar o símbolo de mais lá na operação OR, a porta lógica OR, para diferenciar ela da porta lógica E. Assim. Entretanto, isso aqui não é exatamente a mesma coisa que uma operação de soma, visto que a operação lógica OR ela trabalha com somente um bit, ela tem dois valores de entrada e uma saída que resulta em um se o primeiro valor ou o segundo valor ou ambos forem 1. Já um somador não faz isso aqui no sentido de trabalhar com um bit, e sim trabalha com múltiplos bits e faz uma adição, literalmente. Por exemplo, um somador que tenha 4 bits pode efetuar essa adição aqui que está na tela agora, onde nós faríamos manualmente da mesma forma que na nossa base. Aqui, percebam que a gente está lidando com a base 2, mas o que acontece é simplesmente 1 mais 1, nós já chegamos no último número da base, que é o 1. Se aumenta 1, estoura. Portanto, vai dar 0 e vai 1. Agora, 1 mais 0 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. E de novo, 1 mais 1 vai dar 0 e vai 1. Como não tem mais nada para adicionar, então entra o 1 direto aqui. Isso é uma soma, uma adição na base 2. É a mesma coisa que a adição na nossa base. Aqui está o resultado, então. Quando a gente tem um único bit, a soma de um bit obedece essa tabela verdade aqui, ó. Que, percebam, tem uma pequena diferença em relação às tabelas verdades que a gente costuma ver. Ela tem 2 bits no resultado. Isso porque quando eu tenho 0 mais 0, dá 0, normal. Quando eu tenho 0 mais 1, dá 1. Quando eu tenho 1 mais 0, também dá 1. Só que, quando eu tenho 1 mais 1, eu estouro a capacidade do meu bit da unidade e, portanto, eu preciso ter mais um bit para dezena. Então, um circuito que seja capaz de fazer uma soma vai precisar ter 2 bits de saída, em vez de um só. Então, ficaria algo assim, onde nós teremos um nome para o bit da unidade aqui, que é o nosso bit de soma. E mais para frente a gente vai entender por que ele tem esse nome. Enquanto que o nosso bit da dezena é o chamado bit de carry. Carry seria literalmente o nosso vai 1. Portanto, quando nós construímos um circuito somador que obedece essa tabela verdade, o que acontece é que 0 com 0, a soma é 0 e não vai 1. Ou seja, soma é o valor que vai na própria unidade, embaixo
dos nossos dois valores que estamos somando quando a gente faz uma adição nesse formato. Então, a soma é esse valor que vai aqui embaixo. Já o carry é o valor que vai aqui em cima, na próxima casa decimal, onde 0 com 1, nós temos uma soma de 1 e não vai 1. A única situação de vai 1 é 1 com 1, que é onde acontece o estouro, e aí a unidade passa para 0 e vai 1. Percebam que o circuito de carry é algo bem simples e algo que nós já conhecemos, já vimos, visto que é um circuito onde só dá 1 caso as duas entradas sejam 1, ou seja, é a nossa já conhecida porta lógica E. Já o nosso circuito de soma é algo um pouco diferente. É um circuito onde nós temos 1 sempre que as duas entradas forem diferentes uma da outra. Percebam que 0 com 0, a soma dá 0. 1 com 1, a soma dá 0 também. Mas, quando as duas entradas são diferentes uma da outra, então nós temos 1. Existe um circuito lógico que resulta nisso, uma porta lógica, que é a porta lógica chamada de ou exclusivo, também conhecida como SHOR, como está aqui. Então, essa porta tem esse nome, ou também o nome de ou exclusivo. E o símbolo dela é esse símbolo que apareceu novo aqui de baixo. É comum, quando se desenha essa porta à mão, para ficar mais fácil de visualizar ela, colocar um mais dentro de uma bolinha, assim, quando a gente tem uma porta ou exclusivo. Portanto, nós precisamos interligar aqui entre A e B, e aqui nós teremos a soma. Não, aqui nós teremos o carry e embaixo nós teremos a soma, se seguirmos nesse formato. Então, para construir o circuito somador para nosso primeiro bit, basta fazer este circuito aqui. E esse circuito aqui, ele é um circuito padrão que nós passaremos a utilizar essa simbologia aqui para representar. Então, em vez de desenhar o somador cada vez que a gente precisar dele, a gente só vai precisar desse símbolo. Só que esse símbolo, percebam que entra A e entra B, sai soma e sai carry. Só que, como é que a gente faria para somar quando já está vindo um vai 1 da soma anterior? Este circuito não faz isso. Portanto, ele é chamado de meio somador. Ele só soma o primeiro bit. E ele se chama meio somador porque, como a gente vai ver, para construir um circuito somador capaz de somar qualquer bit, também chamado de somador completo, a gente vai utilizar dois desse aqui. Percebam então que um somador completo precisaria, além do A e B, uma entrada de carry, que no nosso caso o meio somador não tem. Para construir então o meio somador, o somador completo, aliás, a gente vai precisar de dois meios somadores, onde nós interligaremos a soma dos
primeiro somador como uma das parcelas de soma do segundo somador. E a outra parcela de soma do segundo somador vai ser a entrada do carry. Percebam que isso é intuitivo no sentido de que quando a gente faz a soma, nós realmente, quando temos um vai 1, somamos o vai 1 com cada uma das duas parcelas. E para isso nós podemos fazer como vai 1 mais a soma dos dois. Isso então vai fazer com que nós tenhamos nessa saída o resultado do bit de soma. Só que nós precisamos também de um bit de carry para ligar o nosso próximo somador da cadeia, quando a gente tiver múltiplos somadores completos. E aqui nós temos duas saídas de carry. Deve ser só uma. Para resolver esse problema, basta conectar as nossas duas saídas de carry com uma porta OR. Isso acontece porque, na verdade, vai 1 sempre que a soma de A com B for suficiente para I1, ou a soma desses dois com o carry for suficiente para I1. Percebam que nunca vai acontecer de dar 1 aqui e dar 1 aqui também. Ou vai dar 0, ou vai dar 1 em um dos dois, visto que se eu tiver 1, vai dar 0. Aliás, vai dar 1 no carry. Só que se eu colocar 1 no carry, vai dar 0 na soma. Então vai dar 0 e 1. Agora o contrário. Se tiver 1 e 0, vai dar 0 nesse carry e vai dar 1 no outro. Então, na prática, nunca vai acontecer de dar 1 nos dois carries. E dando 1 em qualquer um dos dois, entende-se que vai 1 no nosso resultado. Então, isso é o suficiente para construir o nosso somador completo. Isso é tudo então para essa aula e até a próxima.